Bom dia, bom dia, bom dia, Bom bom dia. dia, Aline, bom dia. E Marcos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a todos, viu? Bem, gente, hoje cedo já encaminhei, né? Acho que Marcos já repassou para vocês no grupo de WhatsApp, né? O arquivo também já está disponível lá no AVA, tá? A nossa atividade que nós vamos aplicar agora, a partir de agora. Eu vou iniciar aqui com vocês algumas explicações em relação até mesmo à entrega. Eu sei que não é novidade para vocês, mas é sempre muito importante, né? Para ninguém deixar de se atentar para os prazos, tá bom? E da mesma forma, fale com seus colegas não deixarem de encaminhar tudo dentro do prazo certinho, tá certo? Olhem só, vou iniciar aqui. Olhem só, deixa eu colocar aqui o meu point. Hoje, né? Dia 24, sextou. Aí, ó, hoje é dia da semana passa depressa demais, né? Já estamos aí na sexta-feira, então hoje é dia de aplicação dessa atividade, tá? E aí, como eu combinei com vocês, vocês vão ter até 2 dias para me enviar. Então, hoje é sexta, até domingo, dia 26, para vocês poderem me enviar a atividade via e-mail, tá bom? Eu gostaria de reafirmar com vocês porque eu tenho recebido e-mail sem o nome do completo, sem indicar qual que é a disciplina, sem falar, ou seja, eu tenho reafirmado tanto isso e tem gente dá vontade de tirar ponto só por causa disso. Porque é muito importante, gente. Colaborem aí, por favor. Não deixem de colocar nome completo, nome da disciplina, o seu curso, período, tá? Me fala que você é do turno da manhã. Parece ser coisa boba, mas isso ajuda demais da conta, né? E pra gente, o que tem eu colocar meu nome completo, né? Indicar a disciplina. Então, é muito importante. Por favor, não se esqueça em relação a isso, né? Parece ser coisa boba, o que custa ela sair procurando, mas, poxa, é um zelo que a gente tem com a nossa atividade, né? Então, eu venho reafirmar isso, solicitar a vocês que não deixem, tá, de fazer isso, de indicar. Bem, e uma coisa muito importante, tá? Não deixem de respeitar o período máximo para entrega, tá? Esse aqui é o prazo máximo. Podem me enviar hoje? Pode. Tem muitos, né, que fazem agora, depois finaliza ali, já estão me enviando. Isso mesmo, é bom para vocês e bom para mim também, tá bom? Bem, lembrando que nós combinamos que nosso oficial 1 é um trabalho, né? Também vai ser um caso clínico e envolvendo tanto esses aspectos práticos que vocês possam envolver e entender a disciplina de vocês dentro de um contexto prático, quanto também do conceito teórico para a gente poder abordar ali tudo que a gente conceitos teóricos importantes para vocês, tá bom? Bem, ela foi postada hoje, tá lá no AVA, como eu combinei com vocês na unidade 2, seção 4, na área de pós-aula, tá bem? E também encaminhei para o WhatsApp e para vocês fazerem a gentileza, né, Marcos e Fabiane, de repassar para todos da sala para mim, tá bom? A partir de agora nós vamos iniciar a aplicação, estarei, como a gente já fez anteriormente, disponível a vocês, a tirar dúvidas. Vocês vão fazendo aí, né? Aí vocês param, podem me acionar aqui, estarei todo o tempo aqui e vocês podem me perguntar, podem e devem, tá? Tem uma grande diferença, às vezes a gente percebe, né? Quem acompanhou, quem viu e quem perguntou, às vezes de quem às vezes não participa, a gente percebe isso pela própria atividade que vocês estão entregando, tá bom? Então, faça atividade com atenção e zelo, né? Tem trabalho que é realmente encantador, o carinho e o capricho, tá? Então, continue aí com essa pegada,
que eu já tenho recebido vários, né, da outra disciplina, que isso é muito bom, tá? Tá um prazer muito grande de corrigir a atividade de vocês. Bem, e agora eu vou apresentar, tá, o caso clínico e depois as perguntas para a gente poder trabalhar, tá? E vocês ficarem aí realizando atividade, podendo contar comigo, tá bom? Olhem só. Paciente masculino com 2 anos de idade, afro-americano, consultou por dificuldade de deambular, né? Então, estava com dificuldade na marcha. A mãe referiu que há 2 meses iniciou com dor nas pernas ao ficar em pé e que progressivamente foi tendo dificuldades para caminhar até parar totalmente. Chama atenção, gente, porque crianças, né, com 2 anos de idade estão em uma fase assim, absoluta atividade, né? E é muito importante que as mães consigam perceber, né, eventualmente, que essas pequenas dificuldades que as crianças possam apresentar, né? Criança quando fica muito mais quietinha, quando prefere ficar sentadinha do que ir correr com os amiguinhos, né? É algo lógico. Um dia ou outro, a gente consegue identificar e entender, isso é possível. Mas, assim, quando isso é uma característica constante daquela criança, vale a pena uma observação mais criteriosa, né? Porque o que eventualmente faz com que essa criança procure ficar tão quietinha, ou quando às vezes começa a andar e cai com muita frequência. Então, é sempre muito importante essa observação, tá? Pelos responsáveis, tá bom? Bem, só que a mãe fala que a partir desses 2 meses de idade ele começou com essas observações, né? Com dor nas pernas e dificuldade para caminhar, mas depois não relatou outras queixas no período, tá? A criança vinha em acompanhamento irregular no posto de saúde. E a gente sabe que é muito importante, né? Que as crianças venham ter acompanhamento sistemático. Primeiro ano de vida é preconizado ir a todos os meses ao pediatra, né? Para um acompanhamento, para uma observação, isso é muito importante. Mas essa criança tinha um acompanhamento irregular. Entretanto, mostra-se que a vacinação dela estava adequada, ou seja, embora não frequentasse regularmente ali o ambiente do pediatra, né, para essa avaliação, a mãe não descuidava em relação da vacinação. O que é muito importante, porque na hora que a gente imagina em relação a deambular, a gente também poderia imaginar outras possibilidades, poliomielite, por exemplo, né? Então, aqui está dentro de um retrospecto, uma característica em que coloca a criança com a vacinação em dia, uma proteção maior a essa criança, né? A alimentação atual era variada, o que é condizente com a idade, né? Aos 2 anos, realmente a criança tem uma alimentação bastante variada e ela havia sido amamentada ao seio até os 8 meses de idade, que é outra coisa muito interessante, muito importante, porque a gente sabe que a recomendação mínima são de 6 meses, né? Então, a gente percebe aqui o cuidado também dessa mãe, né? Nesse sentido, olha, ela realmente teve a possibilidade de amamentar essa criança até os 8 meses de idade. Isso você fala assim, mas o que isso impacta? Impacta porque a criança teve ali, através de uma alimentação, que é uma alimentação saudável, né? A possibilidade ali dos anticorpos em relação à mãe, que está ali presente no leite. Então, tem todo o contingente que já se sabe hoje, em termos de saúde infantil para aquelas crianças que tiveram oportunidade da amamentação adequada, tá? Poderia ter até se estendido mais, mas aqui mostra um cuidado e realmente uma possibilidade do ponto de vista alimentar foi adequado, né? Pelo menos até os 8 meses de idade com o leite materno. Bem, essa criança, ela não recebeu suplementação vitamínica, nem de ferro em nenhum outro momento. Isso até é imaginado a partir do momento que essa criança não tinha um acompanhamento regular ao pediatra, né? E essa suplementação normalmente é conferida pelos pediatras. O exame físico apresentava-se em regular estado geral, né?
hidratado, hipocorado, e não tinha deformidades ósseas nos membros, tá? Perdão. Apresentava estado regular, hidratado e hipocorado, e tinha deformidades ósseas nos membros. O que é, inclusive, bastante característico do que vai ser apresentado como diagnóstico, né? Alterações nas estruturas ósseas, tá? Tendo nos inferiores, ou seja, nos membros inferiores, os tornozelos em alargamento, tá? Essas estruturas ósseas, né, alargadas, proeminentes das metáfises, e nos superiores, alargamento dos punhos. Na inspeção do tórax, via-se alargamento das articulações. Então, esses são aspectos interessantes para a gente destacar aqui, nos chama a atenção, né? Lembrando isso daquilo que a gente viu lá na nossa aula, característica básica das estruturas ósseas, né? Até mesmo do desenho, por exemplo, de um osso longo, a região de epífise e diáfise, né? Lembrar que eventualmente possa vir a ter alargamentos nas regiões articulares. Então, são alterações, né, possíveis de serem observadas. Foi observado também que nessa criança o crânio tinha o volume aumentado. E com esses achados foi feita a hipótese de raquitismo carencial, tá bom? Ou seja, aquilo que nós vimos é um quadro de raquitismo por carência de vitamina, tá? Então, diante disso, eles suspeitaram aquilo que a gente trabalhou, né? Muitas das vezes as características, os sinais e manifestações clínicas são sugestivos. E aí, diante dessa hipótese, precisa-se de exames laboratoriais e de imagem para confirmar ou não aquela suspeita de diagnóstico, tá bom? Aí foi o que foi feito. Foram realizados exames, foram solicitados o raio-x dos membros inferiores, tá? E foi observado com rarefação óssea difusa, ou seja, a consistência, né? A observação do tecido ósseo, né? Mais fragilizado, né? Igual rarefação óssea. Então, você percebe em raio-x aquela estrutura óssea, na verdade, com pouca sustentabilidade, né? Mais fragilizada. Alargamento e irregularidades das metáfises, aumento da espessura da linha epifisária, tá? Lembrando, né, aqui, lembram que nós estudamos a respeito da cartilagem de conjugação, né? Que é um ambiente do qual a gente tem ali presença de tecido cartilaginoso, né? Então, aqui ele percebeu um aumento da espessura dessa linha epifisária ou região de cartilagem de conjugação, né? Ou linha de crescimento, e a ausência das zonas de calcificação provisória, arqueamento tibial e fibular bilateral, ou seja, tibia e fíbia, havia um arqueamento das estruturas ósseas, né? Isso, inclusive, tem a imagem posteriormente que eu vou mostrar a vocês. E o raio-x de crânio, que tinha também rarefação óssea difusa, sem lesões focais, ou seja, observava-se, de uma maneira geral, nas estruturas ósseas dessa criança, uma estrutura óssea enfraquecida, tá? Então, dos membros superiores, via-se o aumento da concavidade e irregularidade metafisária na extremidade distal do rádio da ulna. Os exames laboratoriais mostravam anemia, ou seja, além de tudo que tem essa também era anêmica, né? Que é aquela característica que a gente viu na outra disciplina, que é a diminuição da quantidade de hemoglobina circulante, tá? Nós vimos que a anemia também possa estar associada a vários fatores, inclusive também carências vitamínicas. Apresentava também cálcio sérico normal, fósforo diminuído, né? Fosfatase alcalina elevada. Com base nesses achados, foi iniciado com vitamina D, com 5.000 unidades por dia e sulfato ferroso. Em aproximadamente 10 dias, o paciente começou com melhora progressiva da deambulação. Olhem só, como que relativamente poucos dias, né? Com 10 dias,
de uso de suplemento vitamínico, como essa criança já apresentava melhora. Aí, como que isso pode ser perceptível? Principalmente ali, né, pela mãe, que aqui no caso é que levou ao ambiente de consultório, pelos familiares, e é muito perceptível nas crianças, né? Elas passam a ter uma alegria, uma atividade ali muito maior, uma liberdade da realização das atividades, isso é possível de observação, né? No controle radiológico, iniciou com calcificação, ou seja, foi observado aquilo que estava enfraquecido, estava iniciando-se a observar alterações, no sentido de dar a esse tecido ósseo uma vitalidade maior, né? Diminuição da rarefação e neoformação óssea periosteal, ou seja, perceptiva formação óssea, que é o que estava necessitando, né? Essa criança estava com essa carência de vitamina D, que consequentemente estava interferindo na saúde do tecido ósseo dela. O paciente segue em acompanhamento ambulatorial, mantendo a vitamina D profilática, agora baixou em termos de quantidade, passou a 400 unidades por dia, e sulfato ferroso. Eu coloquei aqui para vocês a imagem que eles possibilitaram nesse caso clínico. Essa daqui é a criança, né? Na hora que a gente falou da tíbia e a fíbula com arqueamento, né? Olhem, é perceptivo, inclusive via macroscópica, a gente consegue perceber isso na criança, né? Anatomicamente e também no raio-x. Olhem só, né? Esse arqueamento das estruturas ósseas e a região de articulação proeminente com um alargamento, tá bom? Esse caso clínico é um relato de caso que se chama raquitismo carencial. É muito importante, gente, aí eu fico em termos de sugestão para vocês, não só aqui, mas outras disciplinas, às vezes vocês têm que fazer alguma coisa, um trabalho. Casos clínicos são muito interessantes, a gente joga, né, buscando um caso clínico específico de um determinado assunto, porque ele contextualiza, né, aquele aspecto teórico diante de uma prática, o que eu acho que é fundamental para vocês, tá bom? Isso é uma característica prática, né, para gente. Bem, e aí, diante disso, desse caso clínico, eu venho com as perguntas. Eu vou aqui pontuar todas, tá? Bem, e depois, como eu falei com vocês, estarei à disposição. Eu perguntei a vocês, primeiro de tudo, né, relembrar e me falar o que é raquitismo, né? Quais as manifestações clínicas observadas em indivíduos que apresentam raquitismo. Porque se observa no raio-x os ossos dos membros inferiores arqueados, né? Justamente, inclusive, foi perceptível aqui no caso nas imagens. Por que dizemos que podemos crescer até cerca dos 21 anos de idade, né? A gente fala assim até cerca, porque, pelo que eu comentei com vocês, não significa que seja definitivo, né? Enfim, são valores médios, idades médias, das quais se observa uma determinada característica, mas isso é o que a gente preconiza para a gente ter um padrão, né, de pensamento, de possibilidades ali de crescimento. Qual a importância de uma devida calcificação óssea, né? Isso daqui é importante, foi não só tratada dentro do caso clínico, como por nós também de uma maneira geral. Perguntei qual a composição da matriz óssea, né? Na verdade, isso aqui tem todo aquele aspecto ósseo, quando a gente verifica o que o tecido é formado, né? Por parte celular e por uma parte de matriz. E o que tem, né? Nesse tecido ósseo que se relaciona com a rigidez do tecido ósseo, né? O que tem, na verdade, de interessante nessa matriz óssea que faz com que esse tecido tenha uma característica tão diferenciada dos demais tecidos do corpo humano, né? Qual tipo celular participa da mineralização da matriz? Caracteriza esse tipo celular? Na verdade, existem 3 tipos celulares. Um é responsável pela mineralização e tem outros 2 tipos celulares, né? E eu até peço para você citar e caracterizar os outros 2 tipos celulares que compõem o tecido ósseo. Pedi para vocês fazerem para mim aí um desenho esquemático, né, de um osso longo, e identifique para mim a região da epífise, a diáfise
e a região de cartilagem de conjugação, tá? Para vocês, aqui é só mesmo para a gente poder fixar o exemplo de um osso que apresenta a classificação, ou seja, que seja um osso longo, osso curto, irregular, pneumático, laminar e sesanoide, tá? Possa dar um ou mais exemplos, fiquem à vontade, tá? Isso é mesmo para vocês fixarem, isso aí é fundamental para a gente, né? E, finalmente, eu pedi para vocês me darem um exemplo de articulação. Fibrosa do tipo citura, fibrosa do tipo gonfose, a articulação do tipo cartilaginosa ou cartilagínea e a articulação sinovial, tá? Bem, eu quero saber se vocês já apresentam alguma dúvida específica agora, querem perguntar, ou agora, a partir do momento que forem fazer, tá? Vou combinar com vocês da mesma forma que eu achei que foi muito produtivo para a gente quarta-feira, né? E volto a destacar, gente. Fiquem à disposição, me perguntem, tá? Podem ir fazendo aí atividade, mas estou aqui em todo momento acompanhando vocês e à disposição para tirar dúvida, tá bom? Alguém quer falar e perguntar alguma coisa nesse momento? Diga, Professor, Bia. bom dia. Bom dia, Bia, tá joia? Também, graças a Deus. Pode falar. É só para perguntar se é para ser mais objetivo igual da outra ou uma resposta mais implementada, assim. Não, aí vai do. Aqui eu acho que nesse contexto vocês podem expressar melhor, né? Tem matéria que eventualmente está perguntando é uma coisa mais direta. Aqui existem perguntas que é mais para mostrar o seu entendimento, né? O fato é que fica até difícil, porque se ela falar objetivo, o aluno acha que com uma palavra ou duas resume, né? Eu acho que essas perguntas aqui hoje elas são mais amplas, elas são mais te permite você expressar mais, tá? E como trata muito da questão óssea, tá? Eu acho que vocês podem explorar mais aí nesse sentido, porque é tão utilizado por vocês, é tão bom a gente poder fixar isso para vocês adiante, tá? Então é muito bem-vindo. Quanto mais Professora, explicação, melhor. Diga, Dani. Obrigada. Bom dia, tá joia? bom dia. É para copiar as perguntas? É a mesma, eu acho que a gente comentou disso, Dani. Olha só, não tem obrigatoriedade de copiar a pergunta, mas eu peço muito vocês que seja primeiro, que seja respondida em ordem, tá? E que seja bem feito, organizado. Particularmente, se eu tivesse que fazer uma atividade para entregar valendo ponto, eu faria a pergunta. Mesmo porque eu acho que isso coloca para gente organização e depois, porque isso vai ficar com vocês, né? Passa um tempo, eu quero saber, porque senão fica assim, muito sem sentido a resposta. Mas, para mim, realmente, o fundamental são as respostas bem feitas. Mas eu particularmente, acho que faz parte de organização. Mas aí eu deixo a critério de cada um, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, Dani. Então vamos fazer o seguinte. Eu também, como eu falei com vocês, vou deixar aqui o meu microfone no mudo, porque aí eu tô aqui cheio de papelada, que eu tô aqui e tô mexendo nas minhas coisas. Estou aqui o tempo todo, tá? Disponível a vocês. Vou deixar no mudo para não interferir. Às vezes qualquer barulhozinho meu aqui possa interferir o raciocínio de vocês, tá bom? Podem fazer a atividade e contem e me acione aqui na hora das dúvidas, tá bom? Então, boa atividade para todos, gente.
Lembrando que nós estamos na aplicação da Oficial 1, tá? Estou aqui à disposição. Podem contar comigo para qualquer dúvida, tá bom?
Aplicação do oficial 1. Gente, eu tô aqui, fiquem à vontade, hein? Faz diferença, às vezes, tirar uma dúvida. A gente percebe isso nas atividades. Estou aqui, tá? Podem contar comigo.
Aplicação do oficial 1, estou aqui, tá? À disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento é só mencionar.
A aplicação do oficial 1. Estou aqui disponível, viu, gente? Qualquer coisa, pode contar comigo aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, obrigada, viu, Melina? Então tá bom. Estou aqui. Qualquer coisa é só me procurar. Obrigada, Melina. Oi? 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 Gente, desculpa, mas é porque o meu fone aqui é. Oi, 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 diga, Dani. Pode falar. Aqui, a dois você quer que coloca só igual ele apresenta raquitismo, você quer que coloca só isso ou tem que acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero que vocês expliquem. Raquitismo já foi dito que ele tem. Mas por Hum, quê? O que no raquitismo vai gerar nele essa estrutura óssea arqueada? Eu quero que vocês expliquem, tá bom? Quanto mais nesse sentido, né? Só falar porque ele tem raquitismo, não. Isso daí é o fato dele ter raquitismo faz com que a estrutura óssea dele se apresente de uma determinada característica. Consequentemente, isso gera com ele, com o passar do tempo. Ou seja, eu quero que vocês me expliquem isso, tá bom? tá bom. Tá? Por Tá favor, bom. tá, gente? Boa pergunta da Dani, porque aí ajuda a nortear todo mundo. Eu não quero que vocês coloquem para mim, porque ele tem, mesmo porque raquitismo já falou que ele tem mesmo. Mas o que o indivíduo com raquitismo tem a característica né, dessa estrutura óssea que vai gerar, que vai levar a isso, enfim. Eu quero que vocês me expliquem, tá? Foi até uma pergunta que tinham feito no início. Essas perguntas aqui desse caso clínico, eles são mais discursivos, eles são mais para vocês me explicarem, tá bom? Não é respostinha curta, é porque isso, não. É porque isso leva aquilo que acontece, tá? E por isso que eu falei com vocês, não deixem de, às vezes, na dúvida, perguntar. Eu vi uma diferença muito grande da atividade de quarta-feira. Quem acompanhou a nossa discussão, quem fez a pergunta, né? E do que entregou em relação, eventualmente, de quem não participou, de quem não acompanhou, tá bom? Então, vale a pena perguntar, tá certo? É melhor perguntar do que entregar, às vezes, uma atividade que não vai ser condizente e aí tem interferência na nota, tá bom? Podem contar comigo, eu estou do outro lado aqui. Podem ficar à vontade. Oi?
professora. Oi? Diga, Glenda, bom dia. Bom dia. Aqui, Diga. os termos raquitismo e raquitismo carencial é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tá bom, obrigada. De nada. Professora, Oi? Oi, eu, diga, Dani. eu posso falar a Oi. resposta? Posso falar a resposta perguntando? Qual que é a pergunta? Vamos É direcionar. Como na, que é a pergunta? é na 2 ainda. Eu Ah, posso, eu posso colocar que é por falta de vitamina D? não só. Porque você está falando uma coisa que já subentende. O que que raquitismo leva? Inclusive, na hora que eu apresentei o caso clínico, eu cheguei a mencionar isso. Olha aqui, Dani. Deixa eu tentar mudar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Na hora que eu apresentei o caso clínico para vocês, eu cheguei a discutir justamente isso daqui. Deixa eu só pegar aqui. Concordo com você, tem falta de vitamina D, mas é isso que eu te falei. Nunca a resposta vai ser é por causa disso. Só uma frasezinha resolve o seu problema, não. Nenhuma dessas perguntas, elas estão tão diretas assim, não. Todas vão te dar você vai ter que explicar para mim. Olha Uhum. só, deixa eu ver aqui, onde que eu... Aqui, ó. Lembra que na hora que ele falou, aqui, ó, diminui. Ah, não, esse aqui já foi o resultado, desculpa. Aqui, ó, olha só. Ele, por raio-x, ele viu que os membros inferiores estavam com rarefação óssea difusa, alargamento. Então, olhem só, a característica dele ter raquitismo, e ele tem raquitismo por causa da deficiência da vitamina D, concordo com você. Mas o que que isso leva? O que que isso leva no tecido ósseo? O que que o tecido ósseo fica? O tecido ósseo fica mais forte ou mais enfraquecido? Né? Então, é isso. E aí, o que que acontece? Por que que tem um arqueamento? Já pensou, esse indivíduo ele vai crescendo, tem todo o peso corporal sobre a estrutura dos membros inferiores. Uma vez que esse tecido ósseo, né, está com essa característica, então, consequentemente, ele acaba tendo um arqueamento. Então, leva sobre esse ponto de vista, né? O raquitismo, a deficiência de vitamina D, que leva o indivíduo a apresentar raquitismo, que leva, na verdade, ao enfraquecimento dessa estrutura óssea, com o seu crescimento, ele vai, crescimento, desenvolvimento, peso corporal, leva com que essas estruturas, essas peças ósseas fiquem fragilizadas e promova o arqueamento, ou seja, a interferência da anatomia esperada para essa estrutura óssea, tá bom? Então é por isso, no final eu acabei respondendo, né? Mas assim, só para vocês perceberem, concluam a resposta de vocês, né? Sempre, todas elas de alguma forma aqui, não é só para falar, é por causa disso, ponto. Não.
Isso aconteceu, enfim, é explicar, tá bom, Dani? No final eu respondi para você, Dani, né? Mas assim, é para vocês entenderem o tipo de raciocínio que eu quero que vocês construam, tá bom? Deu para Tá entender bom, agora, Dani? entendi. Tá? Entendi. Então tá bom. Obrigada. De nada, Dani. Gente, eu tô aqui à disposição, tá bom?
Oi? Diga, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia. Aqui, a 9 e a 10 eu posso responder na frente? Deixa eu ver. Colocou na linha? Ah, aqueles de citar? Pode sim. Aqui, né? 9 e 10. Né? Citar o exemplo. Pode. Tá bom? De nada.